em ato. Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Se tiver pergunta, pode perguntar. E então é Oi, importante que só sim, um pouquinho. Ele só quer fazer uma pergunta. É só para você falando sobre a organização da embaixada, quando nós organizamos a nossa embaixada, pastor Gilto de Moraes, nós éramos congregação, aí nós tivemos que pedir à igreja mãe para que autorizasse que nós abríssemos uma embaixada, né? E antes da organização, eu não fiz curso de conselheiro na época, eu já cheguei, fui para o Rio de Janeiro, fiz o Valente, já voltei, já cheguei entusiasmado, já abri a, uma embaixada. E amém. passou mais Amém. ou menos. Hã? Isso aí, tem que trabalhar mesmo. Depois a gente Passou mais ou oficializa. menos uns 6 meses para a gente realmente organizar ela no padrão o que pede, né, em nossas igrejas, né? E é muito legal. E uma coisa que o embaixador gosta é de desafio, né? Eles gostam de desafio, né? E isso me traz mais assim vontade de trabalhar e estar sempre à disposição deles e ouvi-los, como você falou, ouvir os embaixadores, né? Às vezes nós ajudamos eles até em algum problema na própria casa dele, até de relacionamento com a família, e a gente vai orientando e eles saem dessa situação, né? Então, assim, ser conselheiro acho que é coisa da gente se sentir honrado. Ser Amém. conselheiro é uma honra para mim, assim como creio para você também, né? E para vocês também que estão aí começando, né? Vão começar. Então é só isso que eu queria falar sobre, tá? Amém. É isso aí, meu irmão. Eu gosto de desafio e eu gosto de desafiar os meus embaixadores, né? A gente só tem que tomar cuidado para a gente não exagerar. Mas eu sou a favor de acampamento, eu sou a favor de competição. Os meninos têm que competir, porque o mundo lá fora é competitivo. A gente tem que ensinar. A gente só não, a gente só não, a gente tem que ensinar eles que aquilo ali não pode ser uma competição, ela tem que ser saudável. Ela não pode ser a gente querer ganhar a qualquer custo. Não. Eu sempre falo para meus meninos, incentivo bastante. Olha, você tem que fazer o seu melhor. Agora, chegou lá, ganhei medalha. Não ganhei medalha. Então, porque você não fez seu melhor ainda. Outras 3 pessoas fez melhor que você. Ano que vem você vai se preparar melhor, vai voltar e vai levar sua medalha. Aí ganha uma medalha de bronze e sai chorando, né? E eu já vi conselheiro brigar com o embaixador porque ele ganhou a medalha de bronze. Eu abraço o meu e falo: parabéns, você ganhou a medalha de bronze. Excelente. Ano que vem, se você se esforçar mais, você vai ganhar a medalha de prata ou de ouro. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente está formando o caráter dos meninos. E eu já vi gente tão competitiva que brigou com o menino porque o menino ganhou medalha de prata, o menino chorou no acampamento, ele chegou lá. Eu fiquei, o que aconteceu? Não, meu conselheiro brigou comigo porque eu ganhei medalha de prata, ele queria era o ouro. Misericórdia, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Eu vou contar um caso rapidinho, eu tenho 1 milhão de casos, eu estou acelerando aqui para me dar a matéria aqui, mas esse eu preciso contar. Minha embaixada, né, a maioria do tempo foi na periferia. Hoje que eu estou na embaixada da capital, e lá é o que você falou, irmãos. A gente vive a vida desses meninos, muita dificuldade. Minha embaixada era num local que o maior traficante de Goiânia foi preso lá. Depois prenderam a esposa dele que assumiu o tráfico. Então, lá tem muita boca de fumo. E lá tinha 2 facções. Tem uma feira coberta, do lado de baixo era uma facção, do lado de cima era outra. Os meninos que passavam para de baixo, eles matavam. O outro que passava para cima, assassinava. Então, tinha muito assassinato todo final de semana. Então, assim, um menino custoso, menino difícil, menino muito difícil, custoso. E eu lembro é, de vários embaixadores meus que eles foram salvos pelo trabalho da embaixada. E eu lembro de um menino de um outro setor que um amigo meu me ligou, um missionário. Tinha uma embaixada perto da casa dele, mas ele queria levar para a minha, porque esse menino não desenvolvia.
Aí eu, mas por quê? Ele é doente mental? Não, ele tem algum problema. Eu falei, tem que ter um laudo? Tem, mandou o laudo para mim. Ele tinha 11 anos, não sabia ler, ele tinha uma dificuldade, mas ele, você conversava com ele era normal, não tinha. E aí ele foi para minha embaixada e um mês depois ia ser o acampamento, onde ia ter competição. Por isso que eu quero chegar lá na competição. E eu peguei esse menino e eu falei, não, esse menino não é doente mental, não. O menino é perfeito. O que que eu descobri? Desde criança, por causa desse problema dele, os pais dele colocou na cabeça dele que ele não prestava, que ele não valia nada e que ele não era capaz. E o pai dele batia nele todo dia, brigava muito com ele. O pai dele, e ele já tinha sido expulso de 5 colégios. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, nós vamos ter um acampamento, eu vou levar você daqui 30 dias, você vai estudar e você vai fazer essa prova. Aí ele foi e falou assim, não, não vou fazer não. Na minha embaixada eu faço assim, eu tenho uns meninos que são top, mas eu divido as provas. Eu faço com que todo mundo tenha condição de fazer no mínimo uma prova. Porque se eu for colocar só os meninos que são bons, beleza, eu trago o troféu de primeiro lugar, mas os outros eu deixo os meninos de fora, entendeu? Eu não faço isso. Eu incentivo aqueles meninos mais ruins, entre aspas, de memória, para eles estudar. E aí eu falei, você vai fazer essa prova. E ele, não vou não. Eu falei, vai, por quê? Você tem algum problema? Ele, não, eu não dou conta. Eu falei, tá. Eu falei, olha, ninguém é melhor que ninguém. Você vai fazer essa prova e você vai sair bem. Meus irmãos, eu estudei tanto com esse menino que eu acho que eu nunca fiquei nervoso na minha vida igual esse. Eu tinha um. Falei assim, essa medalha vai fazer diferença na vida desse menino. Se Deus quiser, ele vai. Faltando um dia para o acampamento, o missionário me liga e falou assim: deu ruim. Eu falei, o que que foi? O pai do menino bateu nele, não vai deixar ele para o acampamento. O menino fez uma bagunça lá, eu falei, jamais, ele vai no acampamento. Eu vou lá na casa desse menino, me passa o endereço aí, eu vou lá conversar. Não, vai dar problema. Ele falou, não, deixa que eu vou lá. Aí o missionário foi lá e me ligou. Eu já tinha feito inscrição, muito pobre, paguei a inscrição para o menino. Aí o missionário foi lá e contornou a situação e o menino foi para o acampamento. Irmãos, ele foi para o acampamento e eu fez a prova e eu nervoso, né? Nervoso, nervoso. Acho que eu estava mais nervoso que ele. Quando saiu o resultado, o menino ganhou medalha de prata. Ele ficou em segundo lugar na prova dele. Ele não acreditou. Foi uma vitória para ele. E aí, moço, mas eu fiquei tão feliz. Aí o que que acontece? No outro dia o missionário me liga e falou assim: Elton do céu, o que que foi? Deu. Olha para você ver o Facebook tal. Eu pensei, pai espancou o menino, matou o menino, né? Quando ele olha o Facebook dele, o pai tinha tirado uma foto com o menino e escrito lá em cima: Meu herói. Meus irmãos, o pai nunca tinha elogiado o filho na vida dele. Escreveu meu herói. Aí o menino voltou para a embaixada dele, depois ficou um tempo na nossa, ficava difícil, que era muito longe para a embaixada e tal. No outro ano, o menino foi para o acampamento. Isso me emociona muito. Sabe o que que o menino fez? Ele fez a prova, que eu acho que é a melhor prova do acampamento, que é a prova de pregador mirim, né? O menino tem um tempo para pregar e tal. Irmãos, o menino ganhou medalha de ouro no pregador mirim. Um menino que era burro, o pai chamava ele de que ele não era capaz, que ele não prestava, que ele não era ninguém. Então, irmãos, são coisas assim que nos impulsiona a continuar servindo ao Senhor através do Ministério Embaixador do Rei. Eu tenho certeza, esse menino vai ser um homem, um servo de Deus, vai ser uma pessoa boa, vai ter um emprego bom. Daqui 10 anos, 20 anos, ele vai dar o testemunho dele e ele vai ajudar outras pessoas. Não porque a gente é bom, não, mas porque Deus nos usa como instrumento dele. Então são coisas, então por isso que eu sou favorável às competições, desde que seja saudável. A gente não pode querer exigir o menino e se ele ganhar um, você tem que incentivar ele. Ficou em quarto lugar, na próxima você fica em terceiro, ficou em terceiro, no próximo você fica em segundo, em primeiro, parabéns, continue assim, não com aquela loucura de querer sair lá com o troféu. Eu tenho um coronel da polícia do bombeiro, ele sempre fala para mim, ó, medalha é um latão. É um latão. O que vale é o valor sentimental que ela traz por você. Se você ganha ela sem esforço, ela é só um latão. Você guarda lá e não tem.
Irmãos, eu tenho um embaixador que está em Londres. Você viu a mensagem que ele mandou para mim essa semana? Ele falou assim: conselheiro, estou aqui, morrendo de saudade da embaixada. Te agradeço por tudo que você fez por mim, né? Pelo momento que a gente passou, e eu morro de saudade. E eu falo assim: ó, o que eu quero de você é só uma coisa: aonde você estiver, que você represente Jesus Cristo. Aonde você estiver. Então, são coisas assim que faz a gente amar essa organização e realmente trabalhar com mais vontade ainda. Mas vamos voltar aqui, irmãos, se depois tiver mais alguma pergunta, senão eu não concluo aqui para passar para vocês. Então a gente precisa organizar ela oficialmente, né? A gente precisa fazer esse culto de organização, mostrar para a igreja que tem esse ministério, incentivar os meninos, conhecer outras embaixadas, e participar dos acampamentos, participar de tudo, e não esquecer de registrar na ata. Aqui tem, né, um culto, né, uma sugestão de culto, né, abertura, palavra de motivação, enfim, é um culto normal, mas desde que você apresente os conselheiros, apresente os embaixadores, faça um relato do início dos trabalhos, apresenta a diretoria da embaixada, apresente o nome da embaixada e uma breve bibliografia do patrono da sua embaixada, que é o nome que vai receber a embaixada, e aí você vai estar criando ela oficialmente. Meus irmãos, aqui está a parte mais importante: sistema de postos da organização. O sistema de postos é o que a gente chama de coluna dorsal da organização Embaixadores do Rei. É o que diferencia os embaixadores mais novos dos mais experientes. Houve uma mudança, viu, o esposo da Francisca, se o nome dele, nesse sistema de postos. Já mudou umas duas, três vezes, e nós tivemos uma mudança recente. Não sei se o senhor já está atualizado nisso. Hoje em dia, Vanderlei, eu falei para Vanderlei, ele já, passei é, para ele. Ele hoje, não Vanderlei, sabia. nós temos só 4 postos, tá? Uhum. Então, aprender os 5 requisitos mínimos, o candidato hoje não tem mais o manual de candidato, é só os 5 requisitos mínimos. Aprendeu os 5 requisitos mínimos, já virou embaixador. Embaixador escudeiro. E o primeiro posto, antigamente, era o arauto, agora é o escudeiro, tá? Então, teve essa inversão aí. Anexou, os manuais eram pequenos, bem fininhos, hoje os manuais são grandes. A embaixada, antigamente você fazia de 6 em 6 meses, agora é um ano. Antigamente você fazia um reconhecimento de postos, agora não, agora você faz formatura, tentando aproximar mais das escolas, né? Porque quando você fala formatura, todo mundo identifica mais. Então é anual. Então teve mudanças muito boas e teve outras não tão boas. Mas essa mudança dos manuais, ela teve uma coisa muito boa, que ela está mais dinâmica, as ilustrações coloridas, o manual bem maior e as 10 tarefas bem divididas. Então, eu gostei. Então, hoje é escudeiro, arauto, sênior e emérito. E a nossa embaixada continua sendo de 9 a 17 anos. E quando o garoto completa 18 anos, se ele quiser, ele pode fazer o curso de conselheiro de embaixador do rei. Só para ver aqui, Vanderlei, ó, esse aqui é o para ser embaixador, né? Teve uma mudança. E aqui é onde estão os 5 requisitos dos embaixadores do rei, onde a gente aprende que é embaixador. Não mudou nada o que é embaixador, o que é embaixador do rei, tema, divisa e o hino. É a mesma coisa. E, e aqui, ó, os pós da organização são esse aqui, ó. O primeiro posto, embaixador escudeiro, e o emblema é o escudo. O segundo posto é o embaixador arauto, que é aquela faixa, né, que a gente falava com a faixa branca, com a letra E. Agora é só a faixa. O terceiro posto é o embaixador sênior, e o emblema é a coroa. E o quarto é o emérito, é o ramo de louro, com as suas 9 folhas. Esses são os 4 postos na ordem. Embaixada padrão. No manual de arauto, ele fala o que que é embaixada padrão. Resumidamente, a embaixada padrão é aquela que tem um uniforme, é aquela onde todos os embaixadores têm sua carteira de embaixador, é aquela onde ela tem reuniões e atividades periódicas toda semana, e é aquela que tem líderes preparados. Eu sei que às vezes a gente acostuma fazer atividade, mas eu parabenizo o Vanderlei de estar aqui, viu? Acho que você tem que fazer
o curso, porque a gente precisa, pelo menos, de 4 em 4 anos, fazer uma reciclagem. Muda muito, além de mudar muito, tem as atualizações, que às vezes a gente fica por fora. E é bom a gente estar em contato com outros conselheiros, fazer amizade, ver o que está fazendo na embaixada dele, fazer na minha também, porque é sempre bom a gente estar renovando. E, e tem também a diretoria da embaixada. Aqui tem a sugestão da diretoria, né? O embaixador-chefe, que é o líder da embaixada, o embaixador assistente, que é o substituto imediato, o secretário, o porta-voz, o cônsul, o tesoureiro e o intendente. Estou passando rápido aqui porque o meu tempo já acabou, mas depois, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, isso aqui é a sugestão da diretoria. Ah, é obrigado a ser só esses aqui? Não. A minha embaixada, eu acrescento mais uns cargos aqui. Eu coloco, por exemplo, diretor de esportes, aí eu dou para ele a responsabilidade de cuidar da bola, dos materiais esportivos. Eu coloco diretor de louvor, né, que os meninos faz a equipe de louvor e tal. E agora, nessa próxima eleição agora, eu vou colocar diretor de marketing, né? Estou colocando um grupo de meninos para cuidar do Instagram, do Facebook, da embaixada, porque esses meninos sabem muito mais do que nós, viu, irmã? Esses meninos sabem muito mais. Quando a gente está indo com o milho, eles já está voltando para o fubá, principalmente nessa questão aí de rede social, porque é muito rápido essas mudanças. Aqui tem um pouquinho sobre o manual de escudeiro, eu não vou falar, mas vou passar aqui. São 10 tarefas, né? A primeira tarefa são os postos da organização, a segunda, a insígnia, a terceira fala sobre as cores, quarta é a regra dos esportes, a quinta fala sobre a história dos embaixadores do rei, a sexta sobre a origem dos batistas no Brasil, o sétimo é o plano de salvação, o oitavo é sobre o movimento moderno de missões, nono é sobre o serviço real. Aumentou uma diferença aqui, viu? O serviço real, Vanderlei, porque na nossa época era serviço real individual e coletivo, né? Agora são três, serviço real colaborativo. Depois você dá uma olhadinha aí, que aumentou mais um tipo de serviço real, tá? Serviço real individual é aquilo que a gente faz individualmente, o embaixador, o coletivo é junto com a embaixada, e o colaborativo é quando eles colaboram com algum tipo de projeto social. Por exemplo, ir num asilo, fazer uma atividade lá com os idosos, aí levar uma cesta básica, ajudar alguém que está necessitando. Então, é um trabalho social. E aqui fala sobre a exposição das bandeiras, padronizando as reuniões, os hinos, os oficiais e as demais. Quando eu faço o curso pessoalmente, a gente faz essa dinâmica aqui, que é os conselheiros têm que falar o tema, diviso, compromisso e visão. Mas resumindo é isso, meus irmãos. Vou passar a palavra para vocês. Meu tempo acabou, porque senão fica só eu falando aqui. Que aí vocês estão. Peraí, deixa eu. Eu tenho uma pergunta. Dúvidas, perguntas? Bora lá, Antônio, primeira pergunta. Eu tenho pergunta, Josiel, aqui. Está ouvindo, irmão? Tô ouvindo, pode fazer. Primeiro, eu quero dar parabéns aí, Elton. Palestra excelente, muito, muito bom. E eu quero saber se é possível colocar esse slide, né, esse arquivo para a gente lá no WhatsApp, né? O primeiro ponto é esse. E o segundo é em relação à embaixada, né? Como é a embaixada? Qual é a minha pergunta para você? Como eu disse, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, como eu disse, na minha adolescência, né, na década de 90, eu fui embaixador. No ano de 1989, quando a nossa igreja lá em Belém começou, Igreja Batista no Satélite, o conselheiro Davi. Aí eu fui, né, candidato, aí eu fechei a carreira. E agora, passaram isso aí 40 anos, estou aqui em Água Linda de Goiás. Eu nunca trabalhei com embaixador, né? Eu fui embaixador, mas eu acompanhava a embaixada lá, em Belém. E aqui não tem embaixada, está zerado, né? Nós somos uma congregação de 40 membros da PIB de Bralândia. Temos, mais ou menos, sete adolescentes aptos a ser embaixador, da idade de 10 a 15 anos.
E aí eu conversei com o pastor, aí ele, José, faz o curso, né, para a gente começar essa, essa embaixada. E aí, quando eu olho a embaixada padrão, eu acredito que nós não temos estrutura no momento de começar a embaixada dentro desse padrão, né? Diretoria, até eu estava conversando com o pastor de recurso financeiro também, em vários aspectos, né? Então, eu quero saber se é possível começar uma embaixada bem reduzida, né? Uma embaixada, eu acredito que é aquele padrão dentro do que você colocou. Qual seria a sugestão em relação a isso, entendeu? Porque eu acredito que, por exemplo, eu teria só uma pessoa para trabalhar comigo, se fosse, a gente for começar, né? Eu e mais um, que é o filho do pastor. O nosso pastor é o Frank Edson, o filho dele é Frank Suel, entendeu? Entendi, irmão. Como é que você acha o comentário em relação a isso? Certo, vamos lá. Primeira coisa, assim que terminar, eu já passo os slides aí para o Fábio. O Fábio envia para vocês. Isso é tranquilo. Segunda coisa, como eu falei já há pouco, vocês têm que começar. Se vocês só esperar ter estrutura, ter menino suficiente, ter isso, ter aquilo, vocês nunca vão começar. Então, assim, a embaixada que eu comecei, nós tivemos essa estratégia de sair convidando os meninos. Você tem 7 meninos, eu tinha 4. Ó, você tem mais do que eu, você tem 7. Eu comecei a embaixada com 4, da igreja. Aí nós saímos em volta com esses 4, você pode sair com esses 7 e convidar os meninos da região. Eu costumo dizer o seguinte, menino, se você jogar a bola para cima, antes dela pingar a segunda vez, vai aparecer 5 a 8 meninos. Então, a estratégia com o menino é futebol. Verdade. Então, você faz isso aí. Então, você vai começar a sua embaixada maior do que a minha, quase o dobro. Eu comecei a minha embaixada com 11 meninos. Tinha 4 da igreja, nós fizemos esse convite, apareceu 7. Então, foi benção. Não tínhamos estrutura. Igreja de periferia, falar a verdade, nós estava reformando a igreja, não tinha nem... Tinha nem... Ela não tinha... Como é que eu vou falar? Tava construindo ela não tinha ainda aquele... O vidro, né? Não tinha vidro ainda na época lá. Era lona lá no lugar onde colocava. Não tinha estrutura, não tinha nada, não tinha material, não tinha nada. O que que eu fiz? Eu tirei xerox do material, 5 requisitos, certo? Tirei xerox e comecei os 5 requisitos com os meninos. Xerox, né? Tirei xerox, tirei Legal. xerox, tirei xerox. Então, Porque, você tem que trabalhar com o que você tem. inclusive, eu tinha pensado, eu tinha pensado nisso, entendeu? Não tem dinheiro para comprar o manual, vai tirar xerox. Irmãos, não vai ser impeditivo para você a falta de estrutura. Eu falo que o que impede ter uma embaixada chama-se líder, conselheiro. Se tiver o conselheiro é 90%, o resto é criatividade. Então, se você não tem uma coisa, você tira xerox. Você coloca no slide, data show, coloca ele lá, põe os meninos para fazer, entendeu? Passa tarefa para casa, entrega um folhetim para os meninos, eles vão estudar em casa. Esses 5 requisitos você vai estudar com eles no mínimo um mês até eles memorizar ele. Então, aí estudo bíblico, várias coisas, você pode implementar a sua atividade com várias coisas. Então, não é impeditivo. Outra coisa que você aprende, uma coisa que eu aprendi, né? Você tem 7 meninos, você pode fazer os cargos básicos da embaixada, se não tiver para todos os cargos, é o chefe, o assistente e o secretário. Esses 3 são básicos. Mas aí você pode aumentar. Um que você não pode deixar de ter é o porta-voz. Tem que ser lá da igreja e o menino mais bonitinho. Irmão, se você pegar o menininho pequenininho, de 8, 9 anos, colocar lá na igreja, deixa ele falar. Não faz... Olha eu dando a dica aqui. Põe o menino lá e fala assim, ó, vai ter reunião da embaixada e eu vim aqui para vocês, que nós estamos precisando de 7 manuais. E a gente queria que cada um de vocês doasse um manual. O manual é R$ 12. Então, eu garanto para você que você vai sair de lá com 20 manuais. Cada um vai doar, porque o menininho foi lá dar o aviso. Então, são estratégias que eu fui aprendendo aí com o longo dos anos, mas você utiliza. A minha embaixada da periferia, todo mundo tinha manual, todo mundo tinha camiseta e todo mundo tinha Bíblia. Todos os meus meninos. Quando você vai lá na frente e fala assim, ó, eu preciso de 7 Bíblias.
meu irmão, pode ser a igreja mais, é, pessoal mais humilde que tiver, o irmão vai tirar aquele dinheirinho ali e ele vai comprar uma Bíblia pro menino. Aí eu tirei xerox do emblema, fiz um adesivo, coloquei o adesivo dos embaixadores na capa da Bíblia, coloquei o nome, aquela linha de pôr o nome e tal. Então, assim, criatividade. Se você não tiver dinheiro, usa criatividade, você vai embora. E seus meninos vai ser bênção em nome de Jesus. Vai ser bênção na igreja, na embaixada, na comunidade, lá na casa dele, né? Se tiver recurso, amém, né? Hoje eu estou na igreja que eu chego lá, tem uma televisão de 50 polegadas, jogo o computador lá e jogo lá dentro. Amém por isso, glória a Deus. Mas eu fiquei 20 anos trabalhando na embaixada, tirando xerox, pagando do meu bolso, pagando inscrição para menino de acampamento. Então, assim, Deus me levou para outra igreja que hoje tem meninos lá que não tem condição financeira. A gente também faz campanha, faz arrecadação para os meninos. Não é todo mundo que tem dinheiro, não. Mas, graças a Deus, o básico não falta.